Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para esse culto de celebração de meio de semana que nós prestamos ao Senhor. Momento de oração, mas também de reflexão na palavra do Senhor, de aprofundamento. Gostaria que você estivesse orando comigo agora, nessa oração inicial, logo depois vou ler a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por estarmos mais uma vez reunidos. Obrigado por tantas manifestações, ó Pai, de gratidão a Ti pelo Teu cuidado, pela forma amorosa como Tu tens tratado o Seu povo. Receba, ó Deus, o culto que estamos oferecendo agora nesse momento. Que o Teu nome seja engrandecido e que Cristo seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 33, versículos de 2 a 5. Salmo de número 33, versículos de 2 a 5. A palavra do Senhor, então, nos diz assim: louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. É esse Deus que nós sempre devemos louvar, a esse Deus que nós devemos sempre render-lhe culto, e é esse Deus que nós vamos cantar um hino agora, que é um hino de entrega. Tudo entregarei. Então vamos louvar o Senhor, vamos entregar toda a nossa vida, todo o nosso ser, para o serviço do Senhor, para a honra e glória do seu bendito nome. E no 295 do cantor cristão, tudo entregarei. Irmãos, teremos agora o nosso tempo de intercessão, de oração uns pelos outros. Nós temos alguns pedidos, chegaram bastante pedidos nessa semana. Eu gostaria de que o irmão, a irmã, você jovem, criança, adolescente, adulto, senhor, senhora, já idoso, que agora se colocassem comigo diante do Senhor para orar, pedindo as bênçãos de Deus sobre essas situações aqui trazidas, mas também nós vamos agradecer por algumas
manifestações da bondade do Senhor. Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor. Antes de mais nada, eu gosto sempre de lembrar isso. Obrigado porque nós temos a possibilidade de recorrer a Ti quando estamos em aperto, quando estamos em aflição, quando temos algum problema, alguma dificuldade. Obrigado porque Tu és o Deus de perto. Obrigado porque Tu ouves as nossas orações. E Tu te alegras quando Teu povo se volta a Ti em reconhecimento e em fé, buscando a Tua presença e colocando todas as situações perante a Tua face. E Tu te alegras com isso, Tu te regozijas com isso, e isso só é mais uma demonstração do Teu amor por nós. Nós colocamos, ó Deus, diante de Ti a vida daquelas irmãs e irmãos que estão enfermos. Lembro do irmão Vladimir, que está aguardando também para fazer uma cirurgia, e devido à Covid, as cirurgias estão suspensas. Do irmão Manuel, devido à sua saúde, as dificuldades que tem. Da mesma forma, a irmã Anacleto, a Deus, as lutas que estão passando. Peço a Deus pela irmã Genaína também, tem feito exames, está aguardando definições para também passar por um período de cirurgia, por um processo cirúrgico. Tome, meu Deus, essa vida. Da mesma forma, a irmã Silene está aguardando o chamado do médico, do hospital, para poder fazer a sua cirurgia. Que Tu abençoes, esteja tomando conta dessas situações, de que essas irmãs possam também, ó Deus, ter essa cirurgia, que esse dia realmente seja logo, ó Pai, assim elas possam se recuperar brevemente e também resolver algumas questões que estão pendentes. Da mesma forma, a irmã Janaína está aguardando cirurgia, ó Deus, cuide dessa vida, esteja dando forças, amparando. Coloca, o Senhor, a vida da irmã Rosilane em Tuas mãos. Ajude, ó Deus, nas suas lutas, nas suas dificuldades também de saúde. Venha suprir essa vida. A irmã Jaqueline também está aguardando melhorar a sua saúde, melhorar também as condições do país para passar por procedimentos cirúrgicos. Também vem abençoar essa vida, dando forças, cuidando dela, ó Deus. Abençoe a irmã Lourdes, na sua recuperação, dos efeitos da quimioterapia. Ajude, ó Deus, nesse tempo, nessas lutas que enfrenta. Também a irmã Dora, ó Deus, na sua saúde, na recuperação tem dos problemas nas pernas. Obrigado, porque ela tem sentido as suas pernas melhorarem, e ela manifestou a sua gratidão nesse sentido, e está doendo menos. Obrigado por isso, mas continue, ó Deus, tomando essa irmã debaixo dos Teus cuidados, Senhor. Peço a Deus pelo Rogério, marido da irmã Audileia, que no dia 27 vai fazer uma consulta. Ele está com problema nos olhos. Vem abençoar o Rogério. Cuide, ó Deus, para que ele, de alguma forma, ele seja tratado por Ti nessa situação, tanto fisicamente, mas mais ainda, também espiritualmente. Tome, ó Deus, a Sara em Tuas mãos, o Samuel, que também tem passado por problemas de saúde. O Samuel precisa de uma cirurgia o mais rápido possível. Ó Deus, venha abrir as portas para que isso aconteça, ó Deus, e o Samuel possa ter esse problema de visão também resolvido. A irmã Rosa pede pelos nossos governantes, ó Deus, dê sabedoria, que as questões político-partidárias sejam deixadas de lado, que a perspectiva das eleições em 2022 não estejam atrapalhando as decisões dos nossos políticos no presente. Senhor, o nosso país passa por uma grave crise
essa crise de saúde que estamos vivendo, que também está se transformando numa crise social devido ao desemprego, devido à quantidade de moradores de rua está aumentando, pessoas que procuram no lixo as suas comidas, o seu alimento. Ó Deus, venha tomar a nossa nação em tuas mãos, cuide, ó Deus, do povo brasileiro, ó Deus. Te agradecemos juntamente com a irmã Tiene pela recuperação de toda a família, ó Deus, da Covid-19. Muito obrigado, ó Deus, porque tu preservastes, ajudaste nessa recuperação, e ela também agradece pelos teus cuidados, ó Pai, na vida de cada um. Senhor, te louvamos, te rendemos glórias por isso, ó Deus. Em especial a irmã Elisete, ó Pai, que esteve numa situação mais grave, no tempo oportuno, nós iremos ler um testemunho dela sobre esse tempo que ela viveu. Mas muito obrigado, ó Deus. Ela também agradece pela misericórdia, pelo seu cuidado, ó Deus, na sua vida, e também pela recuperação diária que ela tem tido, ó Deus, da sua saúde. Teve que ficar internada, graças a Deus, não precisou ficar entubada. Um remédio que era muito caro chegou no tempo certo, ela pôde tomar uma vacina e assim essa irmã iniciou o processo de recuperação. Obrigado por isso, continue abençoando, ajude, ó Deus, na sua recuperação completa. O irmão João Batista tem agradecido pelas tuas misericórdias, pelo cuidado que tu tens tido, ó Deus, com o seu povo. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Ele também lembra muito bem pela oportunidade de salvação que tu tens dado, ó Deus. Desde antes de Cristo nascer, desde lá no princípio, quando o pecado entrou no mundo, a promessa de redenção foi feita. E em Cristo, essa promessa de redenção se concretizou. E agora todos os homens têm a possibilidade de se reconciliarem contigo, estarem em paz contigo e da salvação de suas almas. Venha, ó Deus, abençoar as pessoas, abre os corações. Ele também pede pelo evangelismo da nossa igreja. Senhor, aviva-nos nesse sentido, que a nossa igreja possa aspirar isso, possa viver isso, ela possa pulsar nessa busca constante de pessoas se rendendo aos teus pés. Ajude-nos, ó Deus, a cumprirmos esse propósito na vida da igreja. A irmã Diana pede por uma amiga chamada Elisângela, ó Pai. Ela perdeu a sua mãe para a Covid-19. Ajude, ó Deus, venha dar o conforto que somente tu podes dar num momento tão difícil. Cuide daquele coração, ó Deus. Também a irmã Diana pede pela sua tia, que está numa situação delicada também, devido à Covid-19, lá no outro país. Abençoe, ó Deus, essa senhora, está internada já há muitos dias, já tem uma idade avançada, ó Pai. Venha derramar a tua graça, venha derramar a tua graça curadora, que a tua bênção, a tua misericórdia esteja sobre a vida dela e ela possa se recuperar desse mal, dessa doença, Deus. Ajude essa senhora. Ela também pede pela conversão do seu irmão. Há pouco tempo ele teve um acidente, está se recuperando, mas ele está sofrendo de um mal pior do que qualquer coisa física que lhe venha acontecer, que é a falta da comunhão com Deus, a falta da comunhão contigo através de Cristo. Ele não tem Jesus ainda no seu coração. Ó Deus, venha libertá-lo. Ó Deus, venha curá-lo desse problema espiritual. Venha salvá-lo, ó Pai. Que o
Teu Santo Espírito haja nessa mente, nesse coração. E quem sabe o Evangelho chegue, penetre vividamente, fortemente nesse coração para que ele se renda aos pés de Jesus. Ó Deus, venha fazer a obra nessa vida. A irmã Genaína também pede pelos seus filhos, tome conta de cada um, filhos, netos, genros, noras, ó Pai. Venha abençoar, venha cuidar, fortalecer, ajudá-los também a sair do caminho das trevas, mas se voltar para a luz que há em Cristo Jesus. Mas não deixe que nada falte, ó Deus, que a tua mão protetora esteja sobre a vida de cada um. A irmã Eliane pede pela nossa nação, venha curar, ó Deus, a nossa nação. Quantos males essa doença tem trazido, quantas vidas tem ceifado, quanto sofrimento, ó Pai. Senhor, venha ajudar, venha socorrer o nosso povo. Tenha misericórdia, ó Deus, de cada um. Ajude, ó Deus, a nossa nação. Ajude, Senhor, conforme a irmã Rosa já orei antes, ela pediu os governantes. Ó Deus, que essa vacina chegue, que as pessoas sejam vacinadas, que outros males também que possam vir, ó Deus, que a tua mão protetora esteja nos ajudando. Senhor, venha abençoar e curar a nossa nação. Ela também pede pelos resultados de um exame de um amigo. Ó Deus, venha ajudá-la nesse tempo. Traga tranquilidade ao seu coração. Dê forças, ó Pai. O que nós pedimos, de fato, é que não seja nada demais, mas caso venha acontecer que nada venha lhe faltar, o tratamento seja feito e ela venha se recuperar. Também ela pede pelos seus familiares, também, ó Deus, pedimos a tua graça, a tua bondade sobre a vida de cada um, seu marido, seus filhos, a sua mamãe, outros familiares. Ó Deus, venha abençoar, tome-os, ó Deus, debaixo do teu cuidado. A irmã Dora, além de manifestar a sua gratidão pela melhora da sua saúde, ela também pede por aquelas pessoas que ela tem falado de Jesus. Ó Deus, que elas se abram, que as suas mentes e corações, sabemos que isso somente pelo poder do teu Santo Espírito, há uma batalha espiritual ali, e somente o teu Santo Espírito pode trazer luz, vencer todas as insinuações do maligno e tocar os corações para que haja conversão. Ó Pai, venha converter vidas através da pregação dessa irmã. E conforme já oramos, a irmã Alcilene pede pela sua cirurgia, ó Deus, para que chegue logo essa resposta, esse chamado do médico e do hospital para fazer cirurgia, mas ela também pede pelo senhor Moisés e também pela madrasta de uma vizinha dela. Ambos estão com Covid, ó Deus, venha cuidar, ajude-os, ó Deus, na sua recuperação, Senhor. Venha abençoar, venha mostrar o teu favor para essas vidas, ó Deus. Senhor, muito obrigado, porque podemos estar contigo agora, falando contigo, e também termos esse tempo aqui, mais essa quarta-feira de culto. Continue, ó Deus, a nos abençoar, que o teu Santo Espírito esteja nos conduzindo em cada momento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos cantar um cântico agora, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Esse cântico diz: aqui viemos te adorar a Cristo e declarar o teu poder. Vamos adorar a Cristo, exaltar a Cristo através dos nossos corações e mentes e vamos exaltar o poder dele. Louvemos então ao Senhor. Levanta
Quero convidá-lo agora para um tempo de reflexão bíblica. Nós estamos estudando algumas recomendações de um pai para um filho. Mas é importante que nós nos coloquemos como filhos de Deus e que nós estejamos recebendo essas recomendações como que se de Deus, nosso Pai, sendo dadas a cada um de nós, ok? Nós já vimos algumas recomendações sobre domínio próprio, vimos algumas recomendações sobre riqueza, sobre invejoso, sobre sabedoria e até a respeito dos órfãos. Hoje eu gostaria de nós começarmos a ver algumas recomendações a respeito dos filhos, recomendações relativas aos filhos. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14. Provérbios, capítulo 23, versículos 13 e 14. Nada como ter uma Bíblia pessoal, né, irmãos? Você poder folhear. Eu sei que a Bíblia em celular muitas vezes adianta, né? É fácil carregar, nós levamos para todo canto, mas eu acho tão interessante nós termos essa Bíblia física, que nós podemos folhear, podemos gravar mais ou menos aonde as passagens se encontram, né? Os textos, podemos escrever, sublinhar. Então, é importante termos o livro físico. Provérbios 23, versículos 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Em algumas versões traz do Sheol, né? E outras da morte, ou do inferno. E assim você livrará do inferno, ou da morte, ou da sepultura. Que essas palavras, elas tinham uma única palavra que na realidade podia significar profundezas, poderia significar sepultura, morte ou até o inferno. De uma forma ou de outra, a disciplina dos nossos filhos, ela precisa ser praticada. Por isso, essa admoestação relativa aos filhos aí, que poderia trazer uma única ideia: persevere em disciplinar seu filho. Persevere em disciplinar seu filho. Irmãos, esse é um tema muito controverso nos dias atuais. Muitos educadores e pais são contrários a qualquer forma de disciplina. A razão disso pode estar
na forma como a disciplina era feita no passado, de forma muito truculenta, né? Muito excessiva. Então, para compensar essa forma truculenta e excessiva da disciplina, se pendeu para um lado completamente oposto, sem disciplina alguma. Isso é um problema nos dias atuais. Isso não está causando benefício algum nessas novas gerações que estão surgindo. Quando a Bíblia nos ensina a necessidade de disciplina para o filho, é porque ela sabe que se a criança for entregue a si mesma, ela vai caminhar em direção à morte, vai andar em estultícia, em tolice, buscando e preferindo coisas erradas. Por isso a disciplina é tão importante, porque através da disciplina o caminho certo é mostrado. Se há um desvirtuamento do caminho, a criança, então, ela pode voltar para o bom caminho. Quantos adultos hoje em dia que são problemáticos, porque não foram bem disciplinados ainda quando crianças, não é? Mas embora a sociedade considere desprezível até em muitas áreas sociais, considerada desprezível essa ideia da disciplina, mas e a Bíblia? A Bíblia considera a disciplina algo obsoleto, que deve ser deixado de lado, que não tem aplicação para os nossos dias? É isso que eu gostaria de pensar com os irmãos. Irmãos, em primeiro lugar, é bom destacar o seguinte: quando nós falamos em disciplina, quando nós falamos em disciplinar com a vara, e aqui a Bíblia é muito clara, você pode tentar arrumar diversas formas, não é? Diversos jeitinhos para tentar minimizar essa palavra, mas a Bíblia orienta-se o uso da vara. Mas não é no sentido que alguns fazem, né, que alguns praticam. A vara não é para espancar a criança, não é para achatar a autoestima da criança, para humilhar publicamente os filhos. A vara tem que ser muito bem usada no tempo certo, não todo o tempo, não é? E há muito exagero nisso daí, mas no tempo certo, de maneira adequada, sem ira, porque o pai que espanca com ira, ele não está manifestando o amor aos seus filhos, ele está simplesmente tentando satisfazer a sua ira. Então, essa disciplina com a vara, ela precisa ser muito bem feita no tempo certo, como uma manifestação de amor, cuidado com o filho, preocupado com a postura errada que ele está tendo em relação a alguns valores, né, algumas escolhas que anda fazendo. E o que eu acho muito interessante é que quanto mais cedo nós aprendemos a disciplinar nossos filhos, menos será necessário lançar mão da vara. Desde cedo, se ele aprender o que o pecado traz, o que as escolhas erradas traz, mais tarde, com uma simples advertência, com uma simples orientação, com um chamar de atenção mais firme, a criança ou adolescente, até mesmo jovem, vai ouvir com muita facilidade. Mas é preciso ter essa prática, uma prática saudável, com amor, com cuidado. Eu sei que se esse vídeo chegar aos ouvidos de algumas pessoas, eu serei muito criticado, até mesmo por alguns colegas de profissão.
mas estou falando de algo que eu conheço, não por ouvir falar, mas por praticar. Então eu sei que dá certo. Eu sei que dá certo por duas razões. Em primeiro lugar, porque a Bíblia ensina. Em segundo lugar, porque eu já coloquei em prática. Então, pode falar à vontade, mas a forma como criei meu filho, eu sei o resultado que isso trouxe para mim, para minha esposa, para minha família. A vara da disciplina tem como propósito livrar a criança da morte. Irmãos, quantos jovens, quantos adolescentes, eles se entregaram a práticas erradas na vida, porque tiveram pais ausentes, pais que não se preocuparam em disciplinar o filho. Quantos jovens que nós vimos que não têm limites, que não têm uma vida regrada, que não sabe o que é isso. Eu não vi, mas eu vi uma propaganda de um casalzinho de irmãos que resolveram morar juntos. E a menina, o que ela fala é o seguinte: eu odeio qualquer tipo de regra. Então, de manhã cedo, ela foi comer alguma coisa no café da manhã, algo completamente inapropriado. Não é uma refeição apropriada para o café da manhã, mas ela acha que não tem que obedecer regra nenhuma. Com certeza, se continuar com esse tipo de atitude, pode ter sido algo simplesmente porque estava em frente às câmeras, né? Seria-se uma espécie de um reality show, mas se continuar com esse tipo de atitude, na sua meia-idade, na velhice, ela vai realmente colher os frutos amargos dessa alimentação ruim. Mas a disciplina, ela tem como propósito refrear uma tendência que existe no coração humano para o que é errado. Eu já falei isso algumas vezes, até mesmo aqui nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo de manhã, mas a gente precisa ficar muito atento, porque a criança, ela já nasce com essa tendência ao erro. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Às vezes está lá o seu filho e uma outra criança chega perto, quer brincar com o brinquedo dela e bem pequenininha fala: não, é meu. Quem ensinou isso para ela? Na realidade, infelizmente, ela já demonstra a sua tendência ao erro. Ela já nasce assim, a Bíblia nos ensina isso, que a criança já nasce em pecado, não tem nada a ver com a forma como ela foi concebida, né? Com o sexo praticado, não tem nada a ver com isso. Mas, infelizmente, ela nasce com essa natureza adâmica, essa natureza herdada desde o primeiro homem e da primeira mulher que escolheram a desobediência. Isso ficou marcado em suas naturezas e foi passado de pai para filho até chegar aos dias de hoje. Essa natureza adâmica faz com que o homem seja propenso ao erro. Todas as faculdades mentais, os desejos do coração, muitas vezes, eles são tendenciosos para o engano. E há uma forma de evitar grandes prejuízos que essa tendência traz ao ser humano é o uso da disciplina pelos pais. Pelos pais. Antes que o Estado tenha que intervir com pulso firme e tirar esse indivíduo do meio social para proteger a sociedade. Irmão, pode parecer à primeira vista um rigor excessivo até, mas a disciplina estabelece limites, a disciplina mostra para a criança com muita clareza a diferença entre o que é certo, entre o que é errado, entre aquilo que ela deve considerar
ou ela deve buscar, e aquilo que ela não deve buscar, não deve fazer. Ok? Então pode até parecer algo excessivo, mas o resultado para a criança é vida e salvação. Vai trazer uma vida mais produtiva, mais equilibrada, vai livrá-la dos laços de morte, tantos que estão aí espalhados pela sociedade. Quantos laços de morte que estão aí espalhados pelo caminho. E se os nossos jovens, desde cedo, não forem bem orientados, eles podem cair nesses laços de morte. Então, essa primeira recomendação aí relativa aos filhos é, na realidade, para os pais. Pais, perseverem, não desanimem em corrigir, em disciplinar os seus filhos. Mas nós também temos uma outra, um outro princípio, uma outra recomendação relativa aos filhos, não é? Isso é uma orientação, é um princípio, na realidade, que Provérbios traz em relação a esse trato dos filhos e pais. Vamos ler os versículos 15 e 16 de Provérbios 23. Versículos 15 e 16. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Irmãos, não faz muito tempo, e eu gosto sempre de deixar muito claro para a igreja que não existe super-homem, né? Super-crente. O pastor é uma pessoa pecadora, falha, lutando contra o seu pecado e ajudando outros também na luta contra o seu pecado. Mas não faz muito tempo que eu usei de uma palavra errada, né, ríspida, não me lembro bem, e eu fui repreendido pelo meu filho. E eu achei isso muito bom, né? E é tão bom quando a gente vê os nossos filhos praticando aquilo que é certo, que alegria que os pais sentem quando veem os filhos andando na verdade. Os membros da Igreja Batista em Nova Suíça, os pais membros da igreja sabem o que eu estou falando. Irmãos, é uma alegria sem igual quando vê os filhos envolvidos na obra do Senhor, andando de acordo com os princípios bíblicos, buscando ao Senhor nas suas vidas. Isso é uma alegria que é um prazer, é um contentamento, né? É uma sensação que nada nesse mundo pode trazer. Nada nesse mundo é capaz de provocar esse mesmo tipo de alegria no coração de um pai. Não há maior recompensa para o pai do que ver os filhos praticando aquilo que eles aprenderam dentro de suas casas. Vendo o investimento que eles fizeram na vida dos filhos, ensinando, servindo de exemplo para eles, e vendo esse investimento agora dando lucro, dando resultado na vida dos filhos. Irmãos, que alegria toma o coração dos pais. A tarefa paternal, a missão da paternidade, né? De cuidar dos filhos, essa missão é muito árdua, é muito difícil. Por isso que tem muitos pais que preferem desistir. Não é? Quem trabalha em escola sabe muito bem o que eu estou falando. Chega agora, vê o que vocês fazem aí, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais ideia. Eu já desisti. Eu não sei mais o que fazer com esse garoto. Bom, se os pais desistiram, quem são os professores
quem é a direção da escola, quem é o Estado para fazer algo que somente os pais realmente podem fazer na vida dos filhos. Então, irmãos, não desistam. Mesmo que a tarefa seja árdua, seja difícil, é muito importante se manter dentro do propósito. Muitos pais alcançam fama, alcançam fortunas, glórias nessa vida, mas são fracassados, mas fracassaram contundentemente na educação dos seus filhos. São vários os exemplos de pais hoje com muitos recursos que sofrem devido a filhos que se afastaram dos bons caminhos e agora eles ficam usando esses recursos para ver se recuperam os seus filhos. Quantas tristezas nesse lar. Por outro lado, às vezes a gente vê aquela família, muitas vezes numa situação precária, mas vê aquelas crianças bem cuidadas, crianças muito educadas, que alegram os seus pais. Uns tiveram sucesso na vida e fracassaram com os seus filhos. Outros não tiveram tanto sucesso, mas em compensação foram vitoriosos na educação dos seus filhos. O que vale mais a pena? Ter coisas e perder os filhos ou não ter coisas e ganhar os seus filhos? Quantos criam os filhos com tudo de bom do melhor, com todo conforto, com todas as regalias, mas depois vê os filhos tomando caminhos tortuosos, dissipando os bens da família, né? E, conforme o texto pode nos indicar, precipitando a sua alma no inferno. Irmãos, que coisa triste para um pai. Caminhar na sua existência, chegar próximo ao término da vida e de repente ver que o seu filho não está agindo correto, que o seu filho tem uma vida toda torta, desperdiçando os bens da família e ameaçando até mesmo a família e a sociedade. Que tristeza para o coração de um pai. Agora, que alegria mesmo aquele pai que não teve tantos recursos, teve uma vida humilde, mas quando chega ao fim da existência, vê o seu filho, os seus filhos no caminho do Senhor, buscando uma vida honesta e correta perante a sociedade. Que alegria, que honra que isso traz para esse velho e cansado coração. Feliz é o pai, feliz é a mãe, felizes são os pais que criam os filhos na demonstração e na disciplina do Senhor. Felizes são os pais que ensinam a criança no caminho em que deve andar. Felizes são os pais que inculcam na cabeça dos filhos, na mente, no coração dos filhos, a palavra de Deus, para que eles possam praticá-la no tempo certo. Feliz é o pai que vê o resultado dessa bendita semeadura na vida dos filhos e vê depois os filhos seguindo os caminhos, as veredas da sabedoria. Irmãos, isso é realmente a glória, isso de fato é a felicidade para os pais. Pais, como é bom criarmos os nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor. Esse é o melhor investimento na vida dos filhos. Não se preocupe tanto em deixar bens, se preocupe em deixá-los preparados para a vida,
através do bom ensino, da boa prática do ensino, através da boa disciplina, através da admoestação, através do ensino da palavra do Senhor. Amém? Mas eu gostaria também de, nessa noite, trazer uma advertência, uma recomendação para os filhos. Abra comigo, por favor, mais uma vez, lá em Provérbios, capítulo 23, só que agora nós vamos ver o versículo 22. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Essa vai ser a última recomendação dessa noite e vou deixar duas outras recomendações para a próxima quarta-feira. Recomendações relativas aos filhos. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Diz assim: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Então, são duas recomendações, na realidade, que nós temos aqui nesse texto. Ouça o seu pai e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Duas recomendações muito importantes. Irmãos, é natural, não é? E se esperar que os filhos se obedeçam aos pais. Em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os tempos, espera-se justamente isso. Que os filhos obedeçam e honrem os seus pais. Os irmãos sabem, eu tenho falado isso, que biblicamente uma das características do fim dos últimos tempos vai ser a desobediência dos filhos aos pais. Paulo fala isso em sua segunda carta aos Tessalonicenses. Filhos desobedientes aos pais. Tessalonicenses, não, segunda carta a Timóteo. Filhos desobedientes aos pais. Essa é uma característica dos últimos tempos. Na realidade, a degradação da sociedade é medida também quando os filhos desobedecem aos seus pais. E cá para nós, não é bastante isso que nós temos visto nos nossos tempos? Filhos que não têm um amor natural, filhos que abandonam os seus pais, filhos que não honram os seus pais, filhos que não ouvem os seus pais. Por isso essa admoestação de Deus aqui: filhos, ouçam os seus pais, obedeçam os seus pais. E isso também é meio pelo qual você terá uma existência feliz, através da obediência aos seus pais. Deus honra a quem honra os seus pais. Então, filhos, ouçam os seus pais, não desprezem a sua mãe. Sobre a questão do desprezo à mãe nós veremos daqui a pouco. Mas essa obediência, ela precisa acontecer. Os filhos precisam estar submissos à autoridade dos seus pais em suas vidas. Filhos que não respeitam a autoridade dos pais em suas vidas, eles não vão respeitar a autoridade de um professor, de uma professora na escola, de um diretor, de um coordenador, não importa. Não vão respeitar a autoridade policial, não vão respeitar qualquer tipo de autoridade, porque esse aprendizado acontece desde cedo. A Bíblia então orienta os filhos para que ouçam, se submetam à autoridade dos pais, porque tem filhos que tapam os ouvidos, não querem ouvir. Conheci um pai que teve que mudar de uma cidade devido à ameaça da sua filha. E observe que a filha ainda é menor de idade, mas ela o afrontava, o ameaçava constantemente. Ele fugiu, saiu,
se mudou e não falou para onde ia, nem falou quando que ia, e também deixou o celular para trás, porque ele estava se sentindo fisicamente ameaçado pela sua filha. E, irmãos, que coisa absurda essa! Que coisa terrível ouvir isso. Uma jovem que não quis se submeter, e muitos filhos que agem da mesma forma, sacodem o jugo da submissão e tornam-se até insolentes com os pais, os desrespeitam assim, de qualquer jeito, a qualquer momento, não tem respeito nenhum mais para com os seus pais. Essa é uma realidade difícil que nós vivemos nesse mundo tenebroso. Jovens, desde cedo, adolescentes, juniores, né? Desde cedo já incitados, tomados, os corações e mentes tomados pelas insinuações malignas. E o diabo se alegra muito quando filhos agem assim, de forma tão rebelde. Quanta rebeldia nesse mundo há! Quanta rebeldia aos pais. Também para os filhos crentes, né? Essa palavra se aplica. De vez em quando eu presencio algumas cenas que me preocupam, né? Os pais falam assim, falam, filho, faça isso, filho, não faça isso. E a criança permanece lá imóvel. E o pai tem que falar duas, três, 4 vezes para o filho, então, se levantar e muitas vezes não fazer aquilo que deveria ser feito. Eu aprendi muito com um professor chamado Davi Merck, pastor Davi Merck, lá do Palavra da Vida, e vamos dizer, ele é um especialista nessa área de família. Ele estudou muito isso e é um mestre, orienta muito bem essa questão de família. Ele disse uma certa vez, e isso ficou guardado na minha mente: a obediência ela precisa ser imediata, inteira e interna. A obediência precisa ser imediata, são 3 Is: imediata, inteira e interna. Imediata é o seguinte: o pai fala e o filho prontamente vai e atende a orientação do pai. Isso é obediência imediata. A obediência inteira é que o filho vai fazer tudo aquilo que o pai falou para ele fazer. Um exemplo: filho, vai arrumar seu quarto. Ele vai lá, ou então, filho, arrume seus brinquedos, não é? Ele vai lá, pega 1, 2, e acha que tá bom e sai fora, e deixa o restante lá para a mãe, para o pai, ou para mais outra pessoa guardar. Então isso não é uma obediência inteira, integral. Então a obediência precisa ser imediata e precisa ser inteira. O filho precisa fazer tudo aquilo que os pais ordenarem. Mas ela também precisa ser interna, aí que pega. Isso precisa vir do coração. Precisa alcançar o coração da criança. Essa disposição de obedecer. Porque se ela não fizer de forma... se ela fizer, melhor dizendo, de forma imediata, inteira, mas o seu coração ainda permanecer desobediente e rebelde, mais cedo ou mais tarde, essa rebeldia, essa desobediência vai vir à tona. Por isso que nós precisamos o tempo todo, irmãos, estar ensinando nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, para que a palavra do Senhor alcance o coração da criança e o Espírito Santo encha esse coração de valores verdadeiros, bons valores. Só que o texto também traz uma segunda recomendação. Então, primeiro fala: filho, ouça o seu pai.
Segundo, ele diz: filho, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Não despreze a sua mãe. A aposentadoria pelo INSS foi algo interessante, bom, né? Porque muitos ficariam desamparados caso não recebessem essa aposentadoria, né? Desamparados na velhice. Mas isso trouxe um certo problema. Deixe-me explicar, e espero que você concorde. Antigamente, principalmente naquela região oriental, onde os princípios bíblicos foram escritos, os velhos não viviam isolados. Os velhos viviam juntos com todas as pessoas. Entende isso? Numa mesma casa, numa mesma tenda, se fosse nômade, mas os velhos não viviam isolados. Até a sua morte, os filhos, mesmo já tendo netos, eles buscavam honrar os seus pais e buscavam a bênção dos seus pais. As bênçãos, né, dos seus pais. Então os velhos não eram afastados do convívio social. Com isso, irmãos, a responsabilidade de cuidar dos pais na velhice era dos filhos. Uma das coisas que essa questão dessa aposentadoria, desse provento, né, financeiro, dado como benefício, né, como aposentadoria para os pais, é que os filhos, de uma certa forma, eles parecem que lavaram as mãos, tiraram de sobre si a responsabilidade de cuidar dos seus pais, e muitos, não são poucos, muitos idosos estão abandonados pelos seus filhos. Interessante que fala sobre a mãe, porque em média o homem morre mais cedo do que a mulher, desde o passado. Há muito tempo atrás eu vi uma estatística que em média o homem morre cerca de 7 anos mais cedo do que a mulher. Então muitas viúvas existiam naquela época, muitas viúvas existem hoje também. Então esse cuidado da mãe na velhice é importante. Agora, pode-se desprezar nesse sentido, né? Desampará-la numa fase da vida onde ela tiver mais necessitada. Mas também a mãe pode ser desprezada na velhice quando os filhos não ouvem mais os seus conselhos. Não é? Isso também é uma forma de desprezo. Né? Os filhos se tornam ingratos, e essa ingratidão muitas vezes ela é demonstrada através do abandono mesmo. Por isso a Bíblia então está dando essa advertência para os filhos: não desampare a sua mãe na velhice. Os pais cuidam dos filhos quando esses são pequenos, de quanto trabalho dão, não é, irmãos? Quantas noites mal dormidas, né? Quanto investimento de tempo, de recursos são empreendidos, né, na vida dos filhos. Agora, quando os pais envelhecem, aí os filhos precisam, sim, cuidar dos seus pais. A Bíblia traz uma instrução muito interessante para os crentes, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Para o apóstolo Paulo, era uma coisa absurda um crente desprezar a sua mãe ou seu pai na velhice. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que aqui o apóstolo Paulo nos diz. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família,
negou a fé e é pior que um descrente. Está negando a fé, está abandonando os princípios da fé, porque a gente está vendo aqui de forma clara como que os filhos devem cuidar, devem obedecer os pais e devem cuidar dos pais na velhice. Irmãos, a família precisa ser um lugar de honra, de afeto, mas também um lugar de cuidado, um cuidando do outro. Num determinado tempo, conforme eu já disse, os pais cuidam dos filhos, mas vai chegar no tempo em que os filhos deverão cuidar dos seus pais. Assim, a família se torna honrada, assim Deus é glorificado. Amém, irmãos? Que Deus nos dê cada vez mais famílias que andem de acordo com a sua vontade. Vamos orar e logo em seguida gostaria de trazer algumas orientações. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão, por esse tempo de oração. Ajude-nos, ó Deus, a inculcarmos a Tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a sermos praticantes da Tua palavra, Deus, e assim Te honrarmos com as nossas vidas, Te honrarmos no nosso relacionamento familiar. Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça, a instrução que vem do alto esteja sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dois informes, rapidamente. O primeiro, conforme eu já tenho dito, e esse será a última vez no culto de quarta-feira que darei esse informe. Caso você precise depositar o seu dízimo, sua oferta, fazer uma transferência, ok? Nós encerramos a conta do Bradesco, estamos somente com a conta do Banco do Brasil. As informações vão aparecer para você aí na sua tela, com o número da conta, o número da agência, CNPJ da igreja, ok? Para que você possa fazer sua transferência, se assim for de sua preferência. Mas isso é importante que você saiba que dessa movimentação de banco que nós fizemos, dessa mudança de banco que nós fizemos, ok? E também, se quiser, nesse tempo de afastamento que nós estamos vivendo, com os cultos online, se você quiser entregar e pedir, precisar de ajuda nesse sentido, para dedicar o seu dízimo, entregar o seu dízimo ou sua oferta, você pode fazer contato comigo ou então com o tesoureiro da igreja. Não é? Estou trazendo essa palavra especialmente para os membros da Igreja Batista em Nova Suíça. A contribuição é sempre voluntária, com alegria, mas precisamos entender como um compromisso que o membro da igreja tem com o sustento da sua igreja, com os ministérios da igreja e com a obra do Senhor. Ok? Então essa é a palavra específica que eu gostaria de trazer nesse sentido. Primeiro, comunicado. O segundo é que nós ainda não teremos as reuniões presenciais. Irmãos, eu sei que estão surgindo algumas possibilidades de nós nos encontrarmos na igreja de forma presencial. Porém, o quadro está muito difícil. Eu estou me referindo à lotação dos hospitais. Já há alguns dias, o CTI do Raul Sertã está com 100% de lotação. Num determinado dia dessa semana, aliás, se não me engano, foi na segunda-feira, só tinha uma vaga de CTI em todos os hospitais em Friburgo. O que eu quero dizer é o seguinte: nós prezamos a reunião presencial. Eu entendo que o culto online não substitui o culto presencial. O culto online é uma oportunidade para você reunir a família e fazer um culto, vamos dizer, familiar, doméstico, né? Através da transmissão, usando a transmissão como recurso. Mas não substitui. Mas enquanto, irmãos, esse quadro não chegar
num nível adequado, eu estou entendendo que é prudente que nós não nos reunamos de forma presencial, tá bom? Quando o quadro, se durante essa semana o quadro melhorar, aí no domingo nós informaremos o que vai acontecer para o próximo domingo. Nesse domingo nós teremos a transmissão do culto ao vivo da igreja, porém não teremos a congregação presente mais uma vez. Certo, irmãos? O término da campanha de missões mundiais vai ser para o próximo encontro presencial que tivermos. Você deve separar a sua oferta. Nós vamos continuar a dar informações sobre o campo missionário enquanto isso, mas nós vamos fazer o culto de encerramento da campanha de missões mundiais quando tivermos a possibilidade de termos presença no auditório da igreja. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nesse tempo difícil, preservando o nosso povo, preservando os familiares de cada um, e que tenhamos uma semana, um restante de semana amparados sempre pela sua preciosa presença. Amém e até a próxima.